Primeira Reis, capítulo 16, versículo de número 9. Quando você procura, nós vamos estar orando a Deus pela palavra dessa noite. Primeira Reis 16, versículo 9. Amantíssimo Deus e eterno Pai Celestial, ó meu Senhor da glória, que o Senhor venha, meu Senhor, abençoar, ó Pai, essa palavra nessa noite, Deus. Senhor amado, Deus querido, que nós possamos, ó Pai, ouvir a Tua voz através, ó Pai, da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, abençoa esse culto, abençoa todos aqueles que vão ver essa palavra ao vivo ou depois gravado, Senhor, pela internet. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. 1 Reis 16, 9 diz assim: E Zinri, seu servo, chefe da metade dos carros, conspirou contra ele, estando eles Tisza bebendo e embriagando-se em casa de Arza, mordomo de Tisza. Entrou, pois, Zinri, o feriu e o matou no ano 27º de Arza, rei de Judá, e reinou o seu lugar. E sucedeu que, reinando ele, estando assentado no seu trono, feriu toda a casa de Baasa. Não lhe deixou homem algum, nem a seus parentes, nem a seus amigos. Aleluia. Podeis tomar seu lugar. Glória a Deus. Eu vou ler agora o versículo 8. Pode prestar atenção que você vai entender. Olha o que diz o versículo 8. No ano 26 de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tisna sobre Israel e reinou somente 2 anos. Aí você leu o versículo 9, que diz que Zinri, ele se levantou e conspirou contra Elá. Estando ele em Tisza, bebendo e embriagando-se em casa de Ar, mordomo de Tisza. Sabe o que acontece? O que Deus quer falar no nosso coração nessa noite é: não fique desapercebido. Não fique desapercebido. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele trabalha pelas nossas costas. Entenda uma coisa: o diabo, ele é covarde. Ele nos ataca no invisível. Nós não podemos ver. Nós não sabemos de onde ele vem. Nós não sabemos como ele vai fazer, aonde ele vai atacar e como ele vai atacar. Então, existe uma necessidade de nós estarmos constantemente ligados, para que quando ele vem atacar, a gente consiga ter a ajuda necessária espiritual vinda de Deus, para poder ele ser derrotado por onde quer que ele venha. A Bíblia vai relatar, a Bíblia vai falar que os anjos do Senhor acampam ao redor dos tios Teme e o guarda. Ou seja, enquanto eu estou aqui, tem anjos ao meu redor me protegendo e guardando. Mas a Bíblia fala que ao derredor está o diabo como um leão. Ou seja, ao meu redor tem anjo, mas aqui está o diabo. Ao derredor está o diabo rodando. O que é que ele precisa para poder entrar e fazer uma graça na minha vida? Eu ficar desapercebido. A única maneira de o diabo entrar e fazer arruaça na vida do crente é o crente ficar desapercebido. Então, a palavra de Deus para mim e para você nessa noite é: não fique
desapercebido. Por quê? Porque enquanto você está comendo, enquanto você está bebendo, enquanto você está na farra, enquanto você está na fornicação, enquanto você está na prostituição, enquanto você está no pagode, enquanto você está no funk, enquanto você está fazendo mil e uma coisas, o inimigo está tomando o que é seu. O inimigo está tomando o que é seu. Ele está roubando você e a qualquer momento ele vai querer te matar. Enquanto eu estou desapercebido, eu estou sendo derrotado pelo diabo. Oh Deus! Eu estou sendo atacado por Satanás em várias áreas da minha vida. E eu tenho que entender isso nessa noite. Aí eu tenho que estar ligado. Como é que eu estou ligado? É como eu acabei de falar aqui antes de entrar ao vivo. Domingo é dia de quem? É do Senhor. Toda a minha família, todos os meus amigos, toda a minha parentela sabe que ninguém pode chegar na minha casa em dia de culto. Por quê? Ou vem comigo para a igreja, ou vai para casa. Por quê? Porque senão eu vou projetar fazer uma coisa e não vai dar certo. Eu vou planejar fazer alguma coisa e não vai dar certo. Eu vou querer que meu filho seja abençoado e não vai dar certo. Eu vou querer que a minha vida vá para frente e não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Porque eu estou desapercebido. Aqui está dizendo que Asa era rei de Judá. Elá, filho de Baasa, começou a reinar. Começou a reinar em Israel. Aí a Bíblia vai falar que uma pessoa chamada Zinri, que era servo dele, presta atenção, a Bíblia fala que os inimigos, os nossos maiores inimigos são na nossa própria casa. Isso é Bíblia, não é minha boca não. A Bíblia fala que os nossos piores inimigos estão na nossa própria casa, está escrito na Bíblia. Zinri era servo, seu servo, chefe da metade dos carros, conspirou contra ele. Zinri era tipo braço direito de Elá. Começou a conspirar contra ele. Mas aí o que acontece? Porque ele conseguiu, porque ele botou na mente de conspirar contra Elá, porque Elá estava em casa bebendo e se embriagando. Está aqui escrito: estando ele em Tirsa bebendo e se embriagando em casa de Arza, mordomo de Tirsa. Elá, ele estava desapercebido. Elá, ele estava largado, enchendo a cara, enquanto o inimigo estava conspirando. Sabe qual é o final da história que você acabou de ler comigo? Elá morreu. E o inimigo tomou tudo que era dele, tomou o reinado dele e ainda matou toda a sua família, toda a sua parentela. Sabe o que acontece? Se eu ficar desapercebido, além de me matar, o inimigo ainda leva muita gente da minha família junto com ele. O inimigo, ele só consegue entrar numa vacilada minha. Eu estava falando aqui na escola dominical, Davi só ganhava. Davi, ele ganhou raiva, ele ganhou ódio de Saul, porque o pessoal cantava. Saul ganhou milhares, Davi ganhou centenas de milhares. Ou seja, o pessoal começou a cantar. Saul era vencedor, mas Davi era muito mais vencedor do que Saul. Por quê? Davi era o cara. Mas por que Davi era o cara? Davi estava ligado. Davi entrava em guerra e falava: Senhor, vou por onde? Aí Deus falava: pela direita. Davi ia pela direita. Senhor, eu vou por onde essa guerra? Vai pela esquerda.
Davi era da esquerda, ganhava a guerra. Senhor, agora essa tá difícil, mas eu vou. Vai por trás. Davi ia por trás, ganhava a guerra. Senhor, como é que eu faço agora? Não vai, fica. Davi ia vencer a guerra. Num certo momento, Davi ficou desapercebido. Pijaminha, toquinha de dormir, chinelinho de dedo, foi pro terraço pegar sol. Chega na beira do terraço, o que o diabo faz? O diabo que está conspirando, o diabo que já está com uma raiva de Davi no nível hard, né? O diabo está com uma raiva de Davi no nível máximo, estourando, porque Davi só estava arrebentando com o diabo. Davi dá uma mole, fica desapercebido, o diabo vai e bota o quê? Um mulherão para ele ver, e sem roupa, nua, tomando banho. Davi olha aqui, Davi, opa, quem é aquela mulher ali embaixo? É a mulher de um homem sério, um homem íntegro, Urias. Ele está lá na guerra, Davi, guerreando por você. Davi é mesmo, né? Chama essa mulher que quero bater um papo com ela. E o que é pior, a mulher do cara já achava Davi bonitão, gostava de Davi, já tinha um certo interesse em Davi. Davi chama a mulher estava tomando banho, porque ela tinha saído da menstruação. Naquela época as mulheres, para se purificar, tomavam banho. A mulher vai lá atender Davi. O que acontece? Os dois acabam tendo relação sexual. O que acontece? A mulher engravida. O que acontece? Davi mata o marido da mulher. O que acontece? Deus mata a criança, porque foi fruto de pecado. Numa besteira de Davi, Davi bagunçou a casa dele toda, porque Deus meteu a espada na casa dele, e Deus falou que ia bagunçar. Deus fez o irmão, filho de Davi, com a filha de Davi, o irmão estuprar a irmã. Foi isso que Deus deixou de fazer. Deus fez o filho de Davi pegar todas as concubinas do pai, à luz do dia, com todo mundo sabendo. Deus fez o filho perseguir Davi para tentar tomar o trono dele. Irmão, Davi arrumou uma bagunça por ter ficado desapercebido. E só não morreu porque Deus teve misericórdia. Porque naquela época a atitude de Davi era para ter morrido apedrejado, ele e a mulher. Deus teve misericórdia e não matou ele, mas bagunçou com a casa dele. Tudo por causa de quê? De uma atitude errada, de ficar desapercebido. O diabo, ele só consegue ganhar na minha e na tua vida, e dentro da nossa casa, da nossa família, quando eu fico desapercebido. O que Deus quer falar conosco hoje é: fica ligado, fica atento, é hora de nós pararmos, é hora de nós deixarmos tudo para trás. Aleluia! É hora de a gente parar de ficar lá e cá. É hora da gente parar de cochear entre dois pensamentos. Não podemos ficar olhando o inimigo pegar o que é nosso. Não podemos, né? Não podemos ficar olhando o inimigo pegar o que é nosso. Nós não podemos fazer isso. Não podemos ficar desapercebidos, né? Não podemos, nós temos que largar farra, larga droga, larga cerveja, larga mulher na rua, larga prostituição, larga sem vergonhice, larga as safadezas, larga o palavrão, larga a mentira, larga aquilo que faz com que o diabo consiga entrar e fazer uma bagunça na tua vida. É hora de largar. É hora de entender que eu tenho que estar percebido. É hora de entender que eu tenho que estar ligado. Eu não posso ficar desapercebido. É aquele negócio: eu vou ficar em casa hoje que eu estou cansado, trabalhei muito. Não vou para a igreja hoje não. Deus entende, e o diabo também.
Deus entende o diabo também, né? Deus entende. Depois quer entrar para a igreja e quer o quê? Que é o Deus miojo, né? Deus miojo. Deus miojo é aquele que você entrou na igreja, Deus resolve o teu problema em 3 minutos. Essa aí vai na macumba, que a macumba faz também. Depois te arrebenta, mas te dá. Depois acaba contigo, mas, né? É o Deus fast food. Chegou, resolveu. É na hora, né? Depois que Deus pega, depois que acontece, não tem mais jeito não, irmão. Vai pagar. Vai pagar. Davi, que não é bobo, foi a primeira e única vez que ele ficou de bobeira. Foi a primeira e única vez que ele deu mole, que ele vacilou. Daquela hora em diante, Davi não vacilou mais. Davi não vacilou mais. Quando o outro filho dele tentou tomar o trono, que é de Salomão, eu preguei aqui no outro dia, Batseba e Natan foi lá falar com Davi. Na mesma hora, Davi acabou com a bagunça e botou Salomão como rei. Sabe por quê? Não pode ficar desapercebido. Numa bobeira nossa, o diabo entra e faz arruaça. Numa bobeada nossa, o diabo vem e tira a nossa família. Numa vacilada, o diabo vem e arranca o marido de casa e dá para outra. Numa vacilada nossa, o emprego vai embora e não sabe como. Numa vacilada nossa. Não adianta a gente viver pensando que Deus não existe, irmão. Não adianta a gente viver como se Deus tivesse de bobeira e não tivesse nem aí porque tivesse acontecendo, não. Tanto Deus como o diabo, ele está vendo. Ele está vendo. Ele está vendo aquilo que eu falo, ele está vendo aquilo que eu faço, ele está vendo onde eu estou indo, ele está vendo o que eu estou fazendo. Chegava ele e falava para mim assim: pastor, eu não faço nada de errado. Aí Deus lá de cima fala assim: seu sem vergonha. Irmão, tem que dizer burro. Chegar para mim e falar assim: não, pastor, eu sou uma pessoa muito séria, sou uma pessoa muito honesta. Lá de cima tem alguém que olha e fala assim: eu vou meter a espada em você, seu sem vergonha, para tu deixar de ser mentiroso, seu desgraçado. Tu está falando uma coisa que tu não é. Tu está me desagradando aí de torta à direita e tem cara de pau de chegar e falar que está certo. É hora de eu tomar posição. Sabe por quê? Porque o desapercebido está morrendo por aí. Está morrendo por aí. Uma vacilada. A Bíblia conta um homem chamado Eutico, que estava na janela da igreja. É assim que muita gente está, irmão. Tem muita gente que está na igreja no lugar que não é para ficar. Igreja é lugar de você sentar, assistir o culto e prestar atenção nele. Janela, porta, nunca foi lugar de ninguém ficar. Tem gente que é lá da porta da rua para fora. Tem gente que quando a igreja é grande fica na cantina. São pessoas desapercebidas. Aí, Eutico estava na janela, sentado na janela, desapercebido. Ele estava tão desapercebido que ele ficou com sono e dormiu. Sabe o que aconteceu com ele? Caiu da janela numa altura de 3 andares e morreu. Morreu. Sabe por quê? Porque o diabo, mesmo você estando dentro da igreja, mesmo você sendo como Davi, um homem segundo o coração de Deus, se eu ficar desapercebido, ele me mata. Eu não estava no pagode, não estava na farra, não estava na prostituição, não estava com mulher na rua, estava dentro da igreja e desapercebido, no lugar onde não era para estar, sentado numa janela, bateu o soninho, dormiu, se desequilibrou, caiu e morreu. Eu não vou entrar no mérito. Paulo foi lá e ressuscitou ele. Sinceramente, se fosse hoje, estava morrer para aprender. Paulo teve misericórdia, foi lá e ressuscitou.
O pobre coitado. Eu acredito que ele nunca mais foi sentar na janela. Eu acredito que ele nunca mais foi para a igreja para tirar o cochilinho, né? Eu acredito nisso. Os desapercebidos estão sofrendo por aí. Eu estou na igreja, mas estou desapercebido. Por quê? Porque eu não tenho comprometimento. O desapercebido não entende que a necessidade é estar no domingo dentro da igreja. É desapercebido. Ah, mas amanhã segunda-feira eu estou. Não, mas domingo é dia do Senhor, tinha que estar também, mas não estou. É desapercebido. Aí daqui a pouco não está vindo para a igreja, daqui a pouco está com mulher na rua, está com homem na rua, daqui a pouco está fazendo besteira, daqui a pouco está se arrebentando, aí daqui a pouco, quando tiver todo moído, quebrado, destruído, quer vir para a igreja e quer que Deus faça em 3 minutos o milagre. Quer que Deus... Não, me arrependi, agora faz, Senhor, me arrependi, estou arrependido, quer, mas não está arrependido? Mas vai sofrendo aí para tu aprender, vai gemendo aí para tu aprender. Nós temos que entender que o inimigo, ele não só está interessado em nós, mas está interessado em quem está ao nosso redor. O inimigo está interessado no pai, na mãe, no filho, na filha, no irmão, na irmã, no parente, no tio. O diabo está interessado em todo mundo, irmão. Em todo mundo. E muitas das vezes, quando ele atinge ele atinge uma galera, ele atinge um pessoal aí. E para que isso não aconteça, eu tenho que estar ligado. Eu não posso andar desapercebido por aí. E lá estava bebendo e se embriagando. Sabe por quê? Estava feliz. Sabe qual é o problema? O maior problema é que quando eu estou sendo abençoado, quando as coisas estão indo mais ou menos bem para a minha vida, eu relaxo. No que eu relaxo, eu fico desapercebido. E no que eu fico desapercebido, irmão, para estar ruim. Ontem eu estava conversando, eu acho que era a tia da Joiciane. Ela virou para mim e falou assim: é o senhor que foi lá ver minha mãe? Eu falei: fui eu. Foi lá no hospital ver minha mãe? Eu falei: fui eu. Ela: poxa, eu queria conhecer o senhor e tal. Aí eu falei: não, fui lá, orei por ela. Eu tenho certeza que, né, que nós perdemos para Deus, né? Graças a Deus nós perdemos para Deus, servo de Deus nós perdemos para Deus. E eu conversei com ela, falei que a família dela o amava, né? Pode ser que ela tenha, mesmo em coma, ela poderia estar escutando, né? Possivelmente ela podia estar escutando. Então falei que era pastor da neta dela, Joiciane, que eu estava ali, que a neta dela amava muito, gostava muito dela, eu estava ali para orar por ela e tal. Falei para a tia dela falou assim: não, eu tinha perdido meu pai 10 meses, né? E aí eu tinha perdido meu pai 10 meses e uma voz falou para mim assim: eu vou levar a sua mãe. Ela contando para mim. E ela falou assim: ah, Senhor, mas minha mãe, meu pai morreu tem 10 meses, minha mãe está boazinha de saúde, minha mãe não tem nada. Você vai levar minha mãe? Minha mãe está boa, minha mãe está aí bem de vida, está com saúde. Aí Deus falou para ela de novo assim, vi a voz para ela de novo: eu vou levar sua mãe. Ela falou: não é possível, minha mãe está boa. Ela falou que logo depois Deus falou, em 3 meses, ela ficou doente e morreu. 3 meses. Do nada apareceu a doença, do nada ela foi internada, do nada ela foi operada e do nada ela morreu. Estava tudo bem. Não tinha doença, não tinha enfermidade, não tinha nada. Era uma coisa louca. Olha, mas minha mãe está bem, está tudo ótimo, está tudo legal, tá? Não tem nada, doença nenhuma. Foi logo Deus falar isso, logo depois, em 3 meses, a mãe dela morreu.
A gente não pode ficar desapercebido nem um minuto. Não podemos ficar. Porque a gente não sabe o que Deus vai fazer. A gente não sabe o que o diabo vai fazer. A gente não sabe como. Por quê? Porque o nosso inimigo é covarde. O nosso inimigo, ele age covardemente, porque ele é muito mais forte do que nós, que a verdade é essa. O diabo, ele é derrotado por causa de Jesus, irmão. Somente para isso. Mas aí, ele, além de ser mais forte, ele trabalha no invisível e a gente não sabe como ele vai fazer. A gente não sabe. A gente não sabe. A gente não sabe por onde vai vir, a gente não sabe como é que vai atacar, a gente não sabe, né? Eu jamais pensava na minha vida da Eliane ter um câncer, ela teve. Porque a Eliane sempre teve uma saúde forte. Eu falei, eu vou embora de ralo, a Eliane vai ficar aí a vida toda, porque... E de repente, quase ele foi na minha frente. Eu nunca ia pensar. Eu nunca ia pensar que o João fosse operar a cabeça e pudesse correr mais, estava mais para a morte do que para a vida. Eu nunca ia pensar isso na minha vida. Nunca. Mas o que acontece? O inimigo é sujo e ele trabalha no invisível. Ele trabalha no invisível. E como é que ele vai vencer? Como é que ele vai conseguir me derrubar e me matar? Eu ficando desapercebido. Eu ficando desapercebido. Neemias estava bem, comendo, bebendo lá na presença do rei. De repente chegou a carta, ó, tá tudo destruído, acabaram com a cidade. Neemias sentou, chorou, se desesperou. A gente não pode estar desapercebido. Nós temos que estar todo o tempo ligado. Tá tudo bem, mas irmão, na boa, de coração, para ficar tudo mal é 2 minutos. Vamos ser sinceros. Tá todo mundo bem. O pai estava indo e tal, estava tudo mais ou menos. De repente, veio uma tal de Covid. Matou meio mundo por aí. Veio uma praga chamada Covid. Quem imaginou um dia que a gente ia passar uma epidemia, pandemia, sei lá o que a gente está passando? Quem ia pensar? Eu nunca tinha nem ouvido falar que minha mãe passou por epidemia, que minha avó passou por epidemia. Eu não sabia nem o que era epidemia. Vim aprender agora com a Covid. Porque para mim, eu nunca vivi 50 anos de idade, nunca vivi negócio de epidemia. De repente aparece essa praga para ir matando meio mundo. O que eu tenho que aprender? Que eu não posso ficar desapercebido. Eu não posso ficar desapercebido. Eu não posso brincar com quem eu não tenho força para brincar. Eu não posso dar chance do diabo entrar e fazer graça. Eu estava conversando essa semana com a Thaís. A semana agora, né, quando ela falou que foi até internada passando mal. Eu falei para ela assim, eu vou te ensinar uma coisa que eu aprendi no Evangelho, né? Estou formado e pós-graduado nessa brincadeira, né? A coisa ruim quando alguém profetiza, vai acontecer, igual fala, vai acontecer o vento. Aquele pastor veio aqui e falou aquela coisa toda, rapidinho. Em menos de um mês estava a roça feita. Então eu estava falando para ela, olha só, a bênção, quando a gente recebe uma profecia de bênção, muitas das vezes demora uma vida toda para chegar. Às vezes a gente recebe a profecia, é uma vida para chegar. Agora fala uma coisa ruim, vai chegar, meu irmão, chega na semana seguinte. Se não chegar na mesma semana, eu já estou catedrático nisso. Quando vem profecia de coisa ruim, eu falo, meu Deus do céu, eu não acredito.
Eu já fico preocupado, porque eu sei que vai chegar logo. Agora, quando recebe a profecia de coisa boa, pode sentar, esperar, porque para se concretizar vai demorar uma eternidade. Agora, coisa ruim é 2 tempos, né? O diabo falou que na segunda-feira que ia tirar da igreja, que ia botar ela enferma e que ia matar ela. Isso foi na segunda-feira. Antes da quarta-feira estava acontecendo com ela. Mas minha filha, olha só, isso aí eu estou aprendendo de aprendiz já de cadeira. O que é ruim acontece com uma velocidade inacreditável. O que é bom, senta e espera. Acredita, mas senta e espera, porque vai demorar a chegar. O negócio não chega para o dia seguinte também, não. Não chega o negócio. Meu Deus do céu. Então, nós não podemos ficar desapercebidos, porque a coisa ruim vem de... Não, a coisa boa vem de jumento, e jumento passando necessidade ainda, com fome, sede, morrendo no meio do caminho, né? Nem com chicotado o bicho anda, é desgraça. A coisa boa, meu irmão, o jumento passa fome, passa sede, vem no meio do sol, com as pernas bambas, se arriando no meio do caminho. E o jumento é aquele negócio, quando empaca não anda. Aí o jumento empaca, o cara fica puxando para andar, essa é a benção. Agora a maldição vem de jato supersônico. O problema quando vem, meu irmão, ele vem numa velocidade, né? Na velocidade da luz. Vem assim numa velocidade que tu piscou o olho, falou hoje, pô, se bobear, se falar de manhã, acontece de noite. O negócio vem numa velocidade assustadora, né? Então, nós temos que dar percebido, que a gente já sabe que a coisa boa demora, mas a ruim não vamos pagar para ver não, porque acontece numa rapidez, né? Tu vê, a pessoa boazinha, né? A irmã até desacreditando um pouco, podendo, não é tu que tá falando não, que minha mãe tá boa, foi só, meu Deus do céu, 3 meses a velha foi embora. Que isso, Deus? Como é que pode um negócio desse? Se fosse falar que ela ia ganhar R$1 milhão, ela ia estar viva até hoje aí. Ia estar viva até hoje. Ia estar 100 anos, mano. Ela ia estar viva até hoje e dura. E dura ainda, velho. Ia chegar a 150 anos, viva e sem ter o dinheiro na mão, né? Mas quando vem um negócio ruim, quando vem a profecia que vai meter a faca, que vai meter a espada, que vai... É 2 minutos, acontece rápido. Então, isso demonstra a necessidade da gente estar o que? Percebido, ele está ligado, irmão. Porque o diabo trabalha, o diabo está trabalhando, né? Ele não fica parado não, ele está trabalhando contra a nossa vida e contra aqueles que estão ao nosso redor. Se eu ficar desapercebido, ele vem e arrasa com a minha vida. Aí depois, não falo mais, depois para você conseguir voltar ao que era antes, irmão, é outra choradeira. Tá tudo bem, tá tudo bom, minha saúde estava bem, minha finança estava bem. Quando eu pago para ver, fico desapercebido e faço besteira, eu perco tudo, perco saúde, perco não sei o que, perco finança, perco trabalho. Meu irmão, volto para a igreja destruído, arrebentado, quebrado. E para voltar a conquistar o que eu perdi, por isso tem muitos que não aguentam, irmão, vai até embora de novo. Tem gente que volta para a igreja pensando, não, agora eu vou voltar, tá tudo bem, irmão. Até dá tudo bem, o negócio. Então nós não podemos pagar para ver, né? Não podemos. Elá conquistou o trono, virou rei, coisa grande, né, irmão? Recebeu uma vitória considerada. O que foi fazer? Encher a cara, beber com os amigos. Vamos lá nos divertir. Eu sou o rei, cara. Eu sou o cara, eu mando. Eu mando abrir, eu mando fechar, né? Eu pego dinheiro, tomo dinheiro, eu faço o que eu quiser, eu sou o rei, pô. Vamos encher a cara, vamos beber. Mal sabe ele
que o inimigo já estava usando alguém por trás, próximo a ele, para acabar com ele. Às vezes a gente fica esperando alguma coisa acontecer de longe, pensando que, que o mal não está de perto. E a Bíblia é clara que o inimigo da nossa casa, os nossos inimigos são da nossa própria casa. Muitas das vezes são pessoas perto, que conspiram, que têm ciúme, que têm inveja. A Helene estava conversando com um irmão que a esposa dele está com câncer. E ela estava falando com ele, acho que hoje. E o que acontece? Ele pediu oração. Nós fomos sexta-feira no culto da irmã. Como é o nome da irmã? Esqueci o nome da irmã. Inês. Nós fomos no culto lá. Ela mostrou a foto da esposa do irmãozinho. A menina vomitou, a menina fez um negócio lá, manifestou e fez um negócio lá. A Helene filmou. Aí a Helene mandou o vídeo para ele. Aí ele vira para Helene e fala assim: poxa, e a irmã Inês falou assim: você que é da família, você que é parente, você tem olho grande. Foi um negócio mais ou menos assim: o olho grande que você inveja, que você tem dela, e não sei o que lá. Você está repreendido, não vai matar ela não. E aí ele mostrou o vídeo para ela. Aí ele falou assim: olha, nós estamos aqui impressionados. Por quê? A minha esposa, Deus mostra para ela em sonho. E aí quando ela pediu para Deus mostrar para ela o que estava acontecendo e tal, ela passou mal e ela fez exatamente o que essa menina manifestada fez. Igual. Ela vomitou igual, ela cuspiu igual, tudo que essa menina incorporada fez, a minha esposa fez, passando mal. Tudo. E aí a gente entendeu que foi um presente da irmã da minha esposa, que é a macumbeira. Ela deu um presente. Não sei se era uma colcha, sei lá, alguém falou. Rede. Deu uma rede. Cunhada. Então. E aí foi nessa brincadeira que a mulher pega câncer. E a mulher é macumbeira. A mulher é macumbeira daquelas, macumbeira mesmo. Depois que ganhou a tal da rede, veio junto o câncer para a mulher. O inimigo é perto da própria casa. Está esperando alguém de longe, irmão, se bobear, a gente cai, a gente se distrai com situações de pessoas próximas a gente. Se bobear, o diabo usa quem está próximo para me matar junto, para me destruir junto, para me botar no buraco junto, e para levar quantos ele conseguir levar. Eu não posso ficar desapercebido, eu não posso ficar desligado, eu não posso estar desatento. Por quê? Porque próximo de mim o diabo pode estar usando alguém para que venha fazer mal para mim. Foi o filho de Davi que pegou e dormiu com as concubinas dele. Foi o filho de Davi que quis perseguir o pai para tomar o trono do pai. Não foi a cidade vizinha, não foi os inimigos vizinhos, o próprio filho quis derrubar o pai. Se Davi não está ligado, ele morre e perde o trono para o próprio filho.
não pode ficar desapercebido, não pode ficar desligado, não pode ficar desatento. Por quê? Porque o diabo está trabalhando. Ele quer matar. Por que ele quer matar? Porque ele precisa de alma. Ele vive de ganhar alma para o inferno. Não adianta ele te tocar, não adianta ele te fazer só mal. Ele quer concluir. E a conclusão dele na tua vida é matando. Porque quer levar pessoas para o inferno. Ele quer ceifar pessoas para o inferno. Então nessa noite, quando você estiver em casa cansadinho, desanimadinho, porque não quer vir para a igreja, fala assim: opa, eu não posso ficar desapercebido. Davi ficou em casa e arrumou problema. Eu preciso estar na igreja, que eu preciso estar ligado. Eu preciso estar atento. Eu preciso estar lutando. Porque senão o diabo vem e me mata. Se coloque de pé em nome de Jesus.